Sejam todos muito bem-vindos a mais um Diário Constante. Muito prazer para você que não me conhece ainda. Eu sou o Marco, sou psicólogo clínico, sou psicólogo da área também do esporte, sou pós-graduado em prática baseada em evidências. E eu tô aqui com vocês, né, para a gente falar mais uma vez aqui sobre o Diário Constante. Seja bem-vindo. Muito bom, né? A gente está chegando nesse segundo episódio e hoje eu quis trazer uma carta, né? O Diário Constante ele está sendo em cartas que eu mesmo escrevi. E a carta que eu quero trazer hoje para vocês é: carregue a dor como um processo da totalidade humana. E quando a gente fala em constância, quando a gente fala em execução de comportamentos, pessoal, e seguindo toda, né, a analogia do nosso vídeo, a ideia desse diário, é um vídeo simples, é um vídeo que você vê que não tem muitas edições, mas a questão que eu quero trazer para você é que muitas vezes a gente quer levar a vida como se não existisse dor para ser encarada. Que muitas vezes a gente quer encarar a vida como se não existisse dores, como se não existisse desafios, não existisse nada que viesse a nos atrapalhar. Só que é muito importante que você entenda, é muito importante que você saiba que quando nós falamos em ser constante, quando nós falamos em se manter fazendo, uma das coisas que mais vai acontecer na sua vida é você encontrar dores no seu caminho. Eu não sei em que época da sua vida você está vendo isso agora, se você está passando por um momento de dificuldade ou não, mas eu acho que independente do momento, independente do contexto, a gente vai vir a encontrar dores, a gente vai vir a encontrar momentos que vão realmente mexer conosco, que nós teremos que encarar tudo isso. E, e eu vejo que a gente transforma, né, a sociedade transformou a dor muito como um vilão ou herói. Então, por exemplo, uma parte da carta que eu escrevi que eu quero trazer para vocês aqui. O vilão e o herói são apenas a mesma história contada de perspectivas diferentes. Eu acredito que o nosso processo com a dor funciona exatamente da mesma forma. Hoje, a maioria das pessoas busca uma vida sem dor e quer um alívio o mais rápido possível. Mas você já parou para pensar que essa preocupação exagerada em evitar qualquer desconforto pode estar te desconectando daquilo que você verdadeiramente se importa? Então, pessoal, essa ideia, essa frase, essa parte dessa carta que eu escrevi, ela condiz muito com valores, que é uma coisa que eu trabalho com os alunos no Constância, é uma coisa que eu trabalho com os meus pacientes na clínica, que a gente às vezes acredita que uma vida valorizada, de que uma vida que vale a pena ser vivida, é uma vida onde a gente não encontra dores, é uma vida onde a gente não encontra desafios. Porém, venho aqui informá-los, venho aqui reiterar algumas informações a vocês que a grande questão não é sobre as dores que a gente encontra, mas principalmente a relação que a gente tem com as mesmas e o caminho que está sendo executado. Né? O diário aqui constante, eu quero novamente deixar claro para vocês que é como se fosse uma troca de ideias entre eu e você. Você está aqui no meu quarto comigo e a questão que eu quero trazer aqui é que é muito mais válido, é muito importante que você siga uma dor, que você encontre dores, mas fazendo aquilo que realmente que é importante para você. E saiba uma coisa que eu sempre trago na terapia para os meus pacientes, que em nossas dores nós encontraremos os nossos valores. Então, a questão que eu quero trazer aqui, né, de explicar para você de uma maneira geral, é que a gente não deve ignorar a dor. A gente não deve ignorar aquilo que machuca. A gente não deve ignorar aquilo que nos atormenta. Porque até que ponto essa prática de ignorar, essa questão de você ignorar tudo isso, realmente te faz ser mais. Vamos lá, tem muito essa questão, né, de que ignorar a dor te torna mais forte. Mas o quanto que isso te faz mais forte? O quanto que isso realmente te auxilia no seu autoconhecimento? Então, vamos lá. Por exemplo, uma situação, um exemplo aqui que eu acho que pode ser muito válida, né, de você estar numa situação de você ter medo de falar em público, né? Você tem um medo muito grande de falar em público e por isso você evita, né? Você evita a todo momento, você evita aquele desconforto de falar em público que
Eu confesso para vocês que era uma coisa que eu tinha muito mais medo. Até hoje eu sinto medo ao falar em público, né, ao gravar um vídeo, algo assim do gênero. Mas hoje o medo ele não me trava, o medo ele não me impossibilita. Que esse é um dos pontos, né? Talvez sentir medo, talvez sentir tristeza, talvez sentir felicidades ou qualquer tipo de sentimento, seja agradável ou não, faz parte da nossa experiência enquanto ser humano. Eu sei, você pode não gostar de alguns sentimentos. Você pode se sentir desconfortável, né? E eu te dou toda a razão, porque, poxa vida, como é difícil, como é desafiador se sentir triste, cansado, sobrecarregado. Mas muitas vezes eles fazem parte da nossa totalidade, da nossa experiência. E na medida em que a gente tenta evitar eles, a gente acaba evitando a nossa própria vida. Na medida em que a gente tenta evitar aquilo que nos machuca, a gente evita aquilo que nos importa. Por exemplo, uma situação bem simples, né? Dessa questão de falar em público. Não é uma situação complexa no sentido de um significado filosófico, né? Mas se você evita falar em público, se você evita a todo momento por conta daquele medo que você tem, o que essa evitação não está te custando? Né? O fato de você evitar, o fato de você, poxa, nossa, assim, fazer de tudo para não estar lá. Será que você não perde a oportunidade de crescer, talvez, na sua empresa? Será que você não perde a oportunidade de se comunicar com as pessoas de uma maneira que realmente seja aquilo que você gostaria de comunicar? Então, partindo disso tudo, pessoal, é muito importante que a gente aprenda a encarar esses tipos de dor para não transformar esse tipo de dor em sofrimento. E aqui eu quero trazer um conceito para vocês que tem dentro da terapia de aceitação e compromisso. Eu estou com o meu roteirinho aqui em meia tela com vocês, já que hoje eu estou sem meu segundo monitor, que é sobre dor limpa e dor suja. Né? E agora, novamente, eu quero trazer um pouquinho da parte da carta que eu escrevi e acho que vale a pena a gente olhar um pouco para isso, né? Porque muitas vezes nessa dor limpa e dor suja, nessa questão toda, a gente acaba se empregando uma avaliação sobre o nosso caminho, a gente acaba empregando uma avaliação de maneira geral assim de tudo na vida. E a gente acaba definindo se isso é certo ou errado, né? Uma avaliação. Então, por exemplo, eu sei que é um conceito novo para ti, mas vamos pensar nessa questão dessa dor limpa e dor suja, no sentido de você falar em público. Digamos que você foi lá, né? Você chegou na hora de apresentar e você evitou. Você saiu da situação, você caiu fora e aí você ficou, né? Putz, evitei. No início até gera um alívio, tipo assim, eu não vou precisar falar, né? Mas depois você começa a ficar pensando naquilo, você começa a se fusionar com todo aquele tipo de conteúdo que vem à sua mente e você começa a sofrer com aquilo porque era um trabalho importante da sua faculdade, era uma oportunidade que você tinha dentro da sua empresa, da empresa que você trabalha para crescer, era a chance que você tinha para realmente mostrar para as pessoas que você tem a capacidade que você realmente tem, mas tem talvez dificuldade em mostrar. Então a dor limpa, nesse sentido que eu quero trazer para vocês, é a própria dor que já existe na vida. Né? Então realmente, pessoal, falar em público é uma coisa desafiadora. Falar em público é uma coisa que exige. Poxa, imagina você ir falar na frente de 5, 10, 15, 20, 100, 200, não sei, quantas pessoas forem. É desafiador porque você se expõe. Você tá ali, tá. Pô, será que o meu cabelo tá arrumado? Poxa, será que eu não tô com uma sujeirinha no nariz, na minha barba? Né? Então, essa exigência que a gente faz, né? Esse processo tão de preocupação é complicado. Agora, imaginemos em que você então, ao fato de você evitar o contato com aquela dor, você fique ruminando toda a situação que você deixou de vivenciar e você fica, putz, mas eu devia ter apresentado.
putz, isso não é certo que eu fiz. Será que eu tenho alguma coisa de errado? Será que, né, poxa, por que que isso me machuca, né? E aí a grande questão, conforme a gente mencionou, conforme eu mencionei anteriormente, é que tudo aquilo que machuca, machuca porque importa. Então talvez a grande questão aqui, pessoal, que eu quero trazer para vocês nesse diário de hoje, tanto para mim, tanto para você, né? Nós somos seres humanos, então vale tanto para mim, tanto para você. É a forma como a gente se relaciona com aquilo que a gente está vivendo na vida. Eu tenho 24 anos, vou fazer 24 agora em setembro, falta alguns meses, agora estamos em junho, 18 de junho em específico, e que eu estou gravando esse vídeo no caso, né? E a vida vai passar, né? Hoje vou fazer 24, talvez daqui uns meses, daqui uns tempos eu vou fazer 25, 26, 27, talvez 30, 40, 50, 60, e a vida vai passar, né? Ela vai acontecer. O sol vai dar o giro, né? Tudo vai girar, tudo vai acontecendo. E o que fica de maneira geral é como você leva a sua vida. Eu sei que você tem objetivos, eu sei que você tem metas, eu sei que você quer alcançar muitas coisas na sua vida. E isso cara, é realmente formidável que você tenha essa ambição, que você queira, que você ambicione, que você busque, que você trabalhe, sabe? Eu acho que isso é tão lindo, sabe? Esse esforço, essa dedicação que você emprega. Mas não confunda dedicação e esforço com obsessão. Não confunda isso. Porque essa obsessão ela é muito injusta no fato de que você se exige, você se permanece obcecado como se você fosse o único capaz e como se apenas o seu esforço fosse capaz de mudar a sua situação. E pessoal, vou ser muito sincero aqui com vocês. Você pode trabalhar, você pode construir, não sei o que você faz hoje. Obviamente, né, a sua disposição, o tempo que você emprega para trabalhar cada aspecto é muito relevante. Eu não estou dizendo para você, pô, esticar os pés aí e não fazer nada. Mas eu estou dizendo para você a levar a sua vida com maior cuidado. A que você aprenda a ser constante e não obsessivo. Né? Então, por exemplo, essa intensidade, talvez em alguns momentos ela é válida. Né? Essa intensidade, ela pode ser importante. Então, né, talvez você se encontre num período de provas, se você faz algum tipo de faculdade, de estudo, talvez você se encontre num período em que você está mais corrido no trabalho e no seu trabalho, na sua empresa, e você acaba dispondo um pouco mais de tempo, e beleza, pessoal, sempre há contextos, né? Eu acho que esse é um ponto. Agora, muito mais importante do que essa intensidade é que você se mantenha fazendo. Por exemplo, esses vídeos aqui que eu estou trazendo no YouTube para vocês, pô, seria muito mais benéfico, talvez, se a gente for pensar nesse sentido, eu postar um vídeo por dia. Talvez em algum momento eu faça isso. Não posso, não quero, não vou dizer que não. Mas, além de ser tão importante postar um vídeo por dia, é importante que eu continue postando. Esse é o ponto, pessoal. E além disso, como você lida com tudo isso? Porque acho que no fim de tudo, assim, da vida, talvez quando a gente chegar aos 80, 78, 80 anos, eu não sei qual é a sua idade, mas talvez você olhe para trás e você pense nas suas conquistas, pense em tudo. Mas muito provavelmente nós, iremos pensar no modo como a gente conduziu a nossa vida. No modo como a gente tornou a cuidar de si mesmo. Porque, no fim das contas, pessoal, acho que na medida em que a gente encara nossas dores, né? Encara as situações que que são desafiadoras, é nesse motivo, é nessa circunstância, né? Até Schopenhauer fala muito disso. Ele traz uma questão, uma concepção sobre talento que eu achei
assim, inestimável, uma coisa assim que transcende a minha concepção e talvez a sua concepção de talento, de que ele fala muito sobre acreditar na sua própria capacidade de resolver as situações que você se encontra. Então, olhando para esses pontos de Schopenhauer, olhando para dor limpa e dor suja de Acht, na medida em que você acredita na sua capacidade de resolução de problemas, juntamente com a sua disposição em encará-los, você acaba tendo mais movimento, você acaba tendo mais ações, você não evita, você não espera a vida te proporcionar certos sentimentos para você começar a agir em prol daquilo que é realmente importante para você. Então acho que nesse diário constante de hoje, o que eu quero dizer para vocês é que você evitar a sua dor acaba te deixando mais vulnerável do que de fato forte. Você evitar aquilo que te machuca te deixa vulnerável. Lógico, né, que há situações que é muito válido que você evite. Se nós estivéssemos numa selva, encontrássemos um leão, um dinossauro, eu não sei, pô, eu adoraria que você evitasse e que a gente corresse o mais longe possível. Mas talvez o medo de falar em público, talvez a dificuldade em dizer não, talvez encarar um novo comportamento, sabe, dar a oportunidade, se dar o tempo de você construir novos comportamentos, eu acho que talvez, no fim de tudo, a grande questão da vida é a gente nunca desistir e a gente nunca deixar de tentar de novo. Então, nesse diário constante, eu quero trazer para vocês alguma. Eu trouxe todas essas perspectivas minhas. O vídeo tá corrido, né? Você vai perceber que nem tem corte, só talvez no início, que eu quero realmente fazer como se fosse um diário, um vídeo simples, um vídeo de autorrelato, né, para que você possa ver as minhas perspectivas, né, eu te apresentar um pouco sobre o Constância. Mas eu acho que, pessoal, para encerrar mesmo toda essa questão, tudo isso, é que estar disponível não significa que você precisa gostar ou não daquilo. Eu sei. Talvez tenha muita coisa que você faça hoje no seu dia que não é necessariamente aquilo que você tanto gosta. Porque se fosse assim, poxa, eu pessoalmente eu gosto muito de jogar um videogame, pô, eu gosto muito de ficar com as minhas cachorras, eu gosto muito de ficar com a minha noiva, gosto muito de só estudar sem, né, fazer outras coisas. Mas acho que de maneira geral, quando a gente não se permite fazer outras coisas, quando a gente não se dispõe, a gente acaba limitando a nossa vida. E quando a gente não se dispõe, é no mesmo sentido de quando a gente acaba, nesse sentido, evitando a vida, evitando as dores. Então, para findar tudo isso e para trazer toda uma clareza disso tudo, eu sei que eu já falei que eu estou tentando findar já faz umas 3 vezes, mas encare as suas dores. Dentro de um possível contexto, numa certa gradatividade, se possível com apoio psicoterapêutico, mas encare aquilo que te machuca. Procure aprender por que aquilo te machuca, procure entender e se estabelecer numa relação com aquilo que te machuca, não como algo ruim ou bom, mas como algo que te informa. Porque até um mero machucado, se não doesse, a gente não trataria ele. Então imagina uma dor emocional. Por que quando a gente machuca, né? Por que quando a gente talvez faz tipo um corte na mão, algum machucado, a gente vai lá, passa uma água, passa um produto ali para higienizar e faz um curativo? Agora, por que quando se trata das nossas emoções, que nos alertam, que nos sinalizam algumas questões, a gente não se dá o devido cuidado? Então, pessoal, findando esse diário constante agora de fato, eu quero agradecer a vocês por terem assistido. Deixa nos comentários aqui, compartilha com a galera sobre esse vídeo, né? E
E também venha fazer parte do Constância. Tá? O Constância ele vai ser muito mais focado do que isso. Né? Eu sei que essa aula talvez ela foi até um pouco confusa por conta de várias ideias, talvez de várias concepções ao mesmo tempo, mas é um diário, acho que é uma auto-observação que eu quero trazer para vocês e convidar vocês a participar da minha comunidade. Tá? Constância, então, ele tem esse objetivo de construir com você o seu comportamento de maneira em que você não lute, de que você esteja disposto a encarar esse comportamento, de que você aprenda a encarar. Né? Obviamente, o Constância ele não substitui uma terapia, não tem essa finalidade, mas assim, venha fazer parte. Os links vão estar aqui no perfil, aqui na descrição do vídeo. Eu estou aprendendo muito mais agora com essa questão de YouTube. E assim, galera, acho que esse é mais um Diário Constante. A gente pode finalizar por aqui. Curta se você gostou, deixe o seu comentário, como você preferir ali. E venha fazer parte do Constância, tá bom? Muito obrigado por assistir, por curtir, por compartilhar. E eu espero encontrar vocês no próximo Diário Constante. Esse é o Diário Constante 002. Vamos dar constância nesse diário aí. E a gente vai estar trazendo, eu vou estar trazendo para vocês mais uma série de vídeos aí para apresentar um modo de como ser constante e principalmente de como viver a sua vida, de como cuidar de si mesmo. Tá beleza? Pessoal, um beijo no coração de vocês e até o próximo.